sobre a confirmação dada pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, de que Eduardo Braga, senador aqui do Amazonas, vai ser o relator da PEC da reforma tributária no Senado Federal. Igor, essa é uma escolha estratégica, né? Uma escolha estratégica, porque Eduardo Braga ele mantém diálogo tanto com a oposição quanto com a base aliada, e ele é do MDB, partido que se aliou ao governo federal ali no Senado. Então, realmente é bastante estratégico para o governo, bastante benéfico para o governo também, para o que deseja o presidente Lula. Os parlamentares concederam uma coletiva de imprensa ontem. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ele anunciou como que vai ser a tramitação da reforma tributária no Senado. Ele explicou que primeiro o texto vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. Só que lá os parlamentares, inclusive Eduardo Braga, membro dessa comissão, eles vão apenas discutir possíveis reformulações. O texto não vai ser votado na CAI, mas antes de ser votado no plenário do Senado, ele vai ser apreciado, votado pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça, que o presidente é Davi Alcolumbre, também bastante próximo do governo federal. O senador Rodrigo Pacheco também confirmou que a PEC não vai ser fatiada, ou seja, não vai ter uma votação para cada ponto específico. Tudo vai ser votado junto. Essa PEC, ela deve ficar totalmente pronta ali no Senado Federal em meados de outubro, tempo que o presidente do Senado quer dar para os deputados votarem novamente. Por quê? Porque uma alteração no texto já é dada como certa. Se for alterado, então volta para análise dos deputados e é isso que vai acontecer. Ele também anunciou o senador Eduardo Braga, como a gente já sabe, como relator geral desse tema. Eduardo Braga disse que vai sim fazer algumas alterações, inclusive que mexem com a Zona Franca de Manaus, como, por exemplo, aquele destaque do Partido Liberal, que muda a reformulação da indústria automobilística para os estados da região norte e também da região nordeste. Vamos ouvir o que disse Eduardo Braga. É claro que ainda existem ajustes a serem feitos, não só com relação à Zona Franca, mas em relação a outros setores, há muitas questões do Nordeste, questões pontuais que precisam ser discutidas, e há questões federativas também que nós entendemos que aqui no Senado terão que ser discutidas. Mas, sem dúvida, houve um avanço do texto que inicialmente estava sendo proposto para o texto que, ao cabo, foi votado. E nós vamos tratar aqui no Senado com muita responsabilidade e com muito bom senso. Só que existem questões que são constitucionais, como é o caso da Zona Franca de Manaus. E a alternativa que existe no Amazonas à Zona Franca, lamentavelmente, é o crime organizado. Então, eu acho que um país que tem um compromisso com a Amazônia não pode deixar de ter um projeto para a Amazônia. Bom, oficialmente, o texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, o texto final ainda não foi protocolado. Então, o texto ainda não tramita no Senado Federal. Só que os senadores disseram que vão passar esse recesso parlamentar analisando cada trecho para dar uma celeridade, para trazer uma tramitação um pouco mais célere ali no Senado Federal. Eduardo Braga também deve se reunir com a bancada federal do Amazonas para discutir algumas mudanças no que diz respeito à Zona Franca de Manaus. Cada item deve ser analisado durante o recesso parlamentar, conforme disse Eduardo Braga. Acompanhe. A nossa intenção é que nós possamos trabalhar para entregar um texto. Se houver mudanças, ele volta à Câmara, a Câmara vai analisar, e aí sim, a partir dessa segunda análise, é que nós passaremos a ter, então, uma avaliação já de um sistema tributário bem avaliado, bem compreendido, bem previsto, inclusive, pelos modelos, porque o que nós estamos agora começando a pedir é para que o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento possam rodar
esses modelos propostos pela PEC para que a gente tenha previsão de arrecadação, previsão de tributação, etc., para que nós possamos ter cenários do que nós estamos efetivamente tratando. Bom, a expectativa tanto da equipe econômica de Lula quanto dos parlamentares é que o texto final já esteja totalmente aprovado até dezembro deste ano, para que, enfim, seja promulgado pelo senador Rodrigo Pacheco. Adriane. Agora, essa influência de Braga, ela se dá tanto no plenário de forma geral quanto na comissão, né? Porque assim que começar a fazer a tramitação, começa pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E é ele que vai estar à frente, né? Tanto na CCJ quanto também na discussão em plenário. Vai ser o relator da proposta e essa estratégia de ter alguém que está transitando bem entre os dois lados pode fazer com que, de fato, tenha esse andamento mais célere, porque precisa de, no mínimo, 49 votos, é isso, Igor? De pelo menos 49 parlamentares apoiando dentro do Senado para que o texto seja ou promulgado, caso não tenha alteração, ou que volte para a Câmara Federal. Se tiver essa alteração aqui, específica para a Zona Franca de Manaus, isso pode fazer com que tenha a necessidade de voltar à Câmara, né? Qualquer alteração que for feita no texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, se os senadores fizerem qualquer tipo de modificação, então automaticamente o texto deve voltar a ser apreciado pelos deputados. Eles precisam trazer um texto consensual, tanto entre os senadores quanto os deputados. Se não houver um consenso integral, 100%, então vai continuar sendo tramitado ali esse texto da reforma tributária. A expectativa é que ele seja promulgado por Rodrigo Pacheco em dezembro, mas a gente sabe que a oposição é totalmente contra a reforma tributária da forma como está, vai tentar atrasar essa tramitação. Eduardo Braga, que é membro da Comissão de Assuntos Econômicos, já disse que vai trazer uma celeridade, já sabe o que se discutir ali na comissão. E como só vai ser votado na CCJ, onde Davi Alcolumbre é o presidente, então tudo indica, todo o caminho está aberto para o governo federal, para que as estratégias do governo deem certo. Mas a oposição ainda é muito forte, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mais forte no Senado do que na Câmara, né? A gente vai seguir acompanhando. Portanto, obrigada, Igor, pela sua participação hoje. Eu fico te esperando amanhã na programação da matinal, mas te acompanha ao longo do dia, né? Porque o Igor trabalha, não sei se o Igor dorme, ele está o tempo todo aqui ao vivo na programação da TV A Crítica. Obrigada, Igor, pelas informações, a gente segue acompanhando. Lembrando que essa votação no Senado, ela precisa acontecer em 2 turnos, né? E Eduardo Braga, já confirmado por Pacheco, é o relator, tanto na CCJ quanto no plenário, dessa proposta de alteração da reforma tributária, da PEC da reforma tributária. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.